Vamos falar de Hamnet! Finalmente, eu e meu amigão Oscarito vamos falar do melhor filme que eu assisti ano passado. Eu não vou colocar o boné da fiscalização Letterboxd de hoje, porque meu cabelo, ele tá muito bonito. Gostaram do corte novo? Meu cabelo, ele tá muito bonito e eu não quero botar o boné e amassar ele. E aí, gente? Quanto tempo? Vamos lá, eu toda feliz indo falar de um dos filmes mais... Eu não vou falar um dos filmes mais tristes, eu vou explicar o porquê eu não acho que ele é um dos filmes mais tristes que eu já assisti. Eu acho que ele é realmente um dos mais emocionantes sobre o ciclo da vida e o que é a vida e como a vida permanece e continua, e o fato de que a gente realmente só morre quando a gente é esquecido. Primeiro eu quero deixar um disclaimer bem claro, eu vou falar sobre o filme e eu vou pontuar alguns pontos, eu vou tentar evitar o que eu particularmente considero alguns dos pontos principais que você precisa experimentar quando você tá assistindo o filme, tipo, que vão te causar as sensações que o filme causa, mas eu provavelmente vou mencionar algumas coisas que muita gente pode considerar spoiler, então tente evitar. Eu vou falar bastante sobre a vida do Shakespeare também, então, assim, se você não assistiu o filme ainda e você quer ter uma experiência do zero, o que eu, inclusive, recomendo, dá uma pausa aqui e volta depois que você assistir o filme, porque vale muito a pena você assistir o filme. Em especial, vale muito a pena você assistir o filme no cinema, porque eu já assisti esse filme 2 vezes e no cinema é outra experiência. Então, vão, assistam e vamos lá falar do filme. Vamos lá, se você ouviu falar de Hamnet, você provavelmente ouviu falar que é um dos filmes que mais faz chorar, que todo mundo saiu chorando, emotivo e etc. E talvez você nem saiba sobre o que é o filme, mas eu tô aqui pra te contar. O filme, ele vai a partir da história da Agnes, que no caso é a Anne Hathaway, a esposa do William Shakespeare, explicando, no testamento do pai dela, o nome dela estava escrito como Agnes, mas se pronuncia Agnes. Então, a Meg O'Farrell, que escreveu o livro no qual o filme Hamnet é baseado, ela escolheu esse nome. Uma coisa que eu tenho aprendido muito, vendo muita coisa sobre história, lendo muito sobre história e pesquisando para uma história que eu estou escrevendo, que vocês vão saber mais em breve, é que, principalmente em um período onde os registros, eles eram descentralizados, porque hoje, por exemplo, a gente tá tendo uma centralização absurda de registros, que a criança, ela já nasce com o CPF e tudo vai pro CPF dela. Mas é claro que nos anos 1500, 1600, a gente não tinha isso. E assim, quando os registros eram descentralizados, ele não existia um número absurdo de formas diferentes pelas quais seu nome poderiam ser escritos. E a depender da forma como você se comunica. O que é, inclusive, um dos pontos do filme, porque o filme, ele pontua o fato de que Hamnet, que era o nome do filho do Shakespeare, e Hamlet, que é o nome da peça, eram o mesmo nome. Eles só eram escritos de formas diferentes, eles eram unificados em registros, assim, você sabia que era a mesma pessoa, mesmo estando escritos de formas diferentes. E pensando nisso, eu até percebi que meu próprio nome, até quando eu tava fazendo algumas pesquisas genealógicas da minha família, eu tinha que pensar nas possibilidades de as pessoas terem escrito o nome errado. E aí, hoje em dia, por ter essa centralização do CPF, mesmo quando meu nome tá escrito errado em algum lugar, dá pra saber que sou eu, por causa do CPF. Mas naquela época a gente não tinha isso, então o nome, ele podia ser várias coisas. E a Meg O'Farrell, que escreveu o livro no qual Hamnet é baseado, e que também, junto com a Chloe Zhao, ela escreveu o roteiro do filme, ela escolheu usar esta escrita do nome da Anne Hathaway, esposa do Shakespeare, como Agnes, porque justamente distanciaria ela dessa figura que, quando você fala Anne Hathaway, você não pensa na esposa do Shakespeare, você pensa na Anne Hathaway. Então, ela usou essa escrita que estava no testamento. E aí, o filme, ele já começa pontuando o fato de que Hamnet e Hamlet são o mesmo nome. E o filme, ele vai a partir desse ponto de vista da Agnes, que desde o comecinho lá vai mostrando como ela construiu o que se tornou a família Shakespeare, até a vida. O subtítulo do filme em português ficou A Vida Antes de Hamlet, porque justamente vai contar até que chegou a esse ponto. E é uma história muito bonita e muito centralizada. Um dos pontos que eu tenho pensado, que eu pensei bastante essa semana, inclusive, vendo esse vídeo, é que Hamlet tem o mesmo editor, o mesmo montador de Ainda Estou Aqui. E Ainda Estou Aqui e Hamnet são dois filmes sobre lutos que são centralizados em uma mulher,
e em uma mulher e suas dores e seu aprofundamento. E uma coisa que eu vi o editor falar bastante, e sim, o editor de Hamnet é brasileiro, é o fato de que ele ancorava as cenas na Jessie, que interpreta a Agnes. E por causa disso você realmente sente, você se sente parte dela. E é uma coisa que me pegou muito no filme é que tanto Ainda Estou Aqui quanto Hamnet, eles têm essa sensação de catarse, realmente. De você vai sentindo aquela pressão, aquela intensidade, aquele peso no peito até o momento em que você vai ter toda aquela catarse, aquela liberação. Você sente todo o peso da situação, toda a profundidade da situação. As cenas, elas vão te carregando de um ponto para outro até você ter aquele momento de catarse, aquela sensação. Uma coisa que eu senti com Ainda Estou Aqui é que quando você finalmente chora em Ainda Estou Aqui, é um alívio. Porque até aquele momento você sentiu medo, você sentiu tensão, você sentiu preocupação, você sentiu certo desespero, assim, pelos personagens. E quando você finalmente chora, é como se seu corpo ele pudesse finalmente falar: chorei. E eu acho que essa catarse, ela tá centrada na cena final, em Hamnet, que o pessoal fala muito dessa cena final. Eu não quero dar spoiler, porque eu acho que é algo que você tem que realmente experimentar, mas é uma cena que ela faz muita parte do material promocional pra ela poder realmente ligar um pouquinho, justamente porque o título, o nome da peça de Hamlet, ele já tá aparecendo no subtítulo nacional. E aí, você tá ocupando espaço, viu? Chega um pouco mais pra lá, vai. Só mais um pouquinho, só pra não ficar tão pressionada aqui, meu amiguinho. A questão com Hamlet é que me fez perceber que as pessoas, elas não sabem muito sobre Shakespeare. E é algo que eu não tinha parado pra calcular ainda, porque Shakespeare, ele faz muita parte da nossa vida diariamente, porque ele foi um dos escritores mais prolíficos da época dele, e ele realmente foi responsável pela criação de centenas de palavras em língua inglesa, que acabaram também, por causa da globalização e da intensidade como o inglês faz parte das nossas vidas hoje, acabaram passando para outros momentos. E muitas das coisas que a gente vê na cultura popular, que a gente apresenta, que a gente conversa, vem também de Shakespeare. Mas ainda assim as pessoas, elas não sabem muito sobre a vida de Shakespeare. E por causa disso, muita gente, quando vai pro cinema, se surpreende no momento em que o nome William Shakespeare é dito. Inclusive, as pessoas falaram que o nome dele não é dito no livro, mas no filme tem essa surpresa. O que é até interessante, porque durante o filme inteiro, várias peças dele são citadas, soneto deles também são citadas. E assim, não tem nada escondido ali sobre o fato de ser Shakespeare. O fato é que aquele momento não é dele. O filme ele é focado na Agnes, na experiência que ela tá tendo, no que ela tá vivendo e na perda dela. Até não ser mais. Porque da forma como o filme é feito, ela não está na sombra dele, ela está central e ela impulsiona ele para outro lugar, para Londres, para que ele possa crescer, para que ele possa viver o que ele quer viver, mas ela não está na sombra, a história é sobre ela, até o momento em que ela finalmente dá o passo à frente e vai até ele, vai até o Shakespeare, e ela finalmente experimenta o mundo dele. E por causa disso, o momento em que o nome William Shakespeare é dito no filme é como se abrisse uma porta e a Agnes saísse daquele lugar onde ela está e desse um passo adiante. E eu também percebo que muita gente, a reação de muita gente, as pessoas, elas têm, quando são pessoas que experimentaram perdas profundas, elas têm uma reação diferente a pessoas que nunca experimentaram perdas profundas, quando assuntos são filmes e histórias assim. Uma coisa pra mim sobre luto que ficou muito marcada é a forma como a gente tem a cena, a gente tem todo um ciclo de que, assim, a Agnes, ela perdeu a mãe muito jovem. Tanto na vida real, a Anne Hathaway perdeu a mãe muito jovem, quanto na história. E a gente percebe as marcas da perda da mãe dela na forma como ela tem medo de perder um dos filhos. Até que ela perde um dos filhos, porque assim, a história ela é centrada na morte do Hamlet, a gente não tem nada que a gente possa fazer pra evitar
esse ponto, porque realmente é focado nisso. Só pra deixar claro uma coisa que as pessoas já comentaram, a gente sabe muito pouco sobre o verdadeiro Hamnet Shakespeare. A gente sabe que ele era gêmeo da Judith, que viveu por mais tempo, então a gente sabe mais sobre ela. A gente sabe que ele morreu aos 11 anos e a gente sabe onde ele foi enterrado, mas a gente não sabe de que ele morreu. Dá pra assumir da forma como assumido no filme a causa da morte dele, mas a gente não sabe na vida real do que ele morreu. E a história, ela ficcionalizou esse formato pra trazer aquilo ali, o que é até um ponto que eu vou falar mais pra frente. Mas a gente vê a forma como o luto da Ennis é trazido desde o comecinho e até a liberdade dela vem também carregada a partir das coisas que ela perdeu. E assim, eu acho que a cena final pra mim, apesar de ser as pessoas sentirem que é um dos momentos mais pesados, eu vi alguém falando assim, enquanto todo mundo chora, ela sorri. Porque pra ela, a perda, ela já vivenciou. Aquele momento ali, ela está ganhando algo novo. Ela está ganhando a sensação de que todo mundo também se conecta com o que ela perdeu. Todo mundo está sentindo ao mesmo tempo o que ela sentiu. Ela não está sozinha, ela não está carregando. Aquilo ali vai ficar pra sempre. E é uma ideia que é transmitida no filme de uma forma majestosa, de uma forma incrível. O filme é extremamente lindo. Quem assistiu meu vídeo de One Battle After Another viu que eu já sabia, eu já sentia que Hamnet ia passar na frente assim que eu assistisse. Eu corri pra assistir esse filme antes do final do ano, porque eu não aguentava mais, eu já tava ficando maluca. Pra quem não sabe, eu tive uma fase focada em William Shakespeare, na época que eu li. Inclusive, foi engraçado, porque eu vi uma piada na internet falando assim, que quando o Hamlet e a Juliet nasceram, o Shakespeare falou, meu Deus, podem ser dois. E aí eles fez as peças dele que tem gêmeos, porque ele tem mais de uma peça que tem gêmeos. E uma dessas peças foi Noite de Reis, que se chama 12 Night, ou What You Will, em inglês. E ele se chama isso porque a ideia é que ela seja performada na Noite de Reis por causa de todas as travessuras que acontecem nela. Mas What You Will, o que você quiser, que é basicamente dizer que você pode performar ela quando você quiser. A ideia original era só isso. E aí, eu li 12 Nights e eu tive uma fase muito focada em William Shakespeare. E aí, quando eu vi que a Chloe Zhao ia lançar Hamnet, eu já tava na minha lista, eu já tava doida. E aí, quando eu descobri que saiu no Festival do Rio e todo mundo tava assistindo, eu fiquei maluca. Eu já tava tipo, meu Deus, alguém me deixa assistir esse filme, pelo amor de Deus. Quando eu descobri que só vinha pro Brasil em janeiro, eu enlouqueci. Foi muito difícil. E aí, eu acabei conseguindo assistir nos 45 do segundo tempo no fim do ano passado. E eu sabia que ia se tornar meu favorito, porque eu me conheço. E quando é um filme... A combinação do filme. O filme é sobre um assunto que eu já fui muito hiperfocada. Foca em história. É de uma diretora mulher que eu gosto, que escreve muito bem. Foi baseado em um livro com todo o auxílio da autora. E depois eu ainda descobri que foi produzido pela produtora de uma das minhas séries preferidas, que é Call the Midwife. Não tinha pra onde fugir. Eu sabia que ia ser o meu filme preferido de 2025. E quando eu assisti, ele superou todas as minhas expectativas. E chorei muito. Depois eu fui assistir no cinema com a minha amiga me deu ingresso, eu fui assistir de novo. Chorei mais ainda, mesmo tendo uma experiência não tão boa na sala de cinema, porque duas criaturas ficaram no WhatsApp o filme inteiro. E eu até vou falar sobre isso depois, que agora minha lógica vai ser fugir das pessoas na sala de cinema. Qualquer sessão que eu pegar que não estiver lotada, eu não vou mais ficar pegando cadeira no centro. Eu vou tentar me distanciar de onde as pessoas estão, porque é melhor pra evitar o estresse, porque eu já fui pra 2 sessões de cinema com o pessoal ficou mexendo no celular o filme inteiro. E atrapalha a pessoa na sua frente mexendo no celular, a luz na sua cara ali. Tem uma hora que você quer tirar o celular da mão da pessoa e enfiar. Mas enfim. Eu sabia que ia ser um dos meus filmes preferidos e foi. E é lindo, e é lindo, e é lindo, é absurdo. Uma amiga minha tava falando que ela não assistiu ainda porque ela não quer entrar em depressão, mas é isso, de que pra mim é um filme muito catártico mesmo, que você sente. Eu acho que ele se relaciona muito ainda, estou aqui nessa forma. Eu acho que talvez pela edição A edição, a montagem, né, é uma coisa que você talvez não sinta tanto em um filme, mas pra mim, ouvindo, inclusive, eu assisti alguns vídeos do editor,
falando e eu realmente senti que, tipo, é isso, é por causa da forma como as cenas, elas são ancoradas e centralizadas nessa figura dessa mulher que está experimentando o luto e a forma como ela experimenta essas sensações e essas profundidades, né, da história. Eu só quero pontuar uma crítica bem polêmica que saiu 2 meses atrás, quando Hamnet ganhou o Globo de Ouro. E aí começaram algumas críticas, porque assim, esse filme é um filme muito amado. Mas, como todo filme amado, especialmente o filme amado, que alcança certas premiações, certos espaços, aparecem os críticos. E também é um filme escrito e dirigido por mulheres, então ele vai sofrer um nível de análise um pouquinho pior. E a crítica principal, ela se relaciona ao meu último vídeo, então eu quero pontuar essa questão. A crítica, que eu digo, eu vou até deixar um print aqui, chamou Hamnet de fanfic de Shakespeare trazida para causar uma reação emocional, trazer uma tristeza. E aí o que eu quero explicar é como este filme ele não é uma fanfic. Porque agora a gente já tá bastardarizando o termo também. Por quê? O que é uma fanfic? Uma fanfic é uma obra de arte, normalmente sem fins lucrativos, normalmente que não pode ser comercializada, porque ela é feita com base na arte que possui direitos autorais de outras pessoas e que adapta situações e personagens já existentes em uma coisa nova, beleza? Hamnet, o filme, é baseado no livro Hamnet, da Megan Farrell. A Megan Farrell escreveu, junto com a Chloe Zhao, o roteiro de Hamnet, o filme. Desta forma, não é uma fanfic, porque a autora também foi responsável pela escrita do roteiro. A autora está envolvida, a autora também está indicada a um desses aqui. Então, não é uma fanfic, porque o direito dos personagens é da Megan Farrell. Ela escreveu o livro, ela tem direito à história Hamnet. E por causa disso, ela não é uma fanfic. Não é uma fanfic se você está escrevendo uma nova versão da sua própria história. Aí a gente fala, o livro Hamnet, que adaptou a história do William Shakespeare de verdade, é uma fanfic? Não, porque a gente já tem um termo para uma história de ficção que possui personagens que foram figuras históricas e que narra situações das quais a gente sabe muito pouco de forma ficcionalizada. O termo é ficção histórica. E sabe quem é um dos autores mais prolíficos em ficção histórica? William Shakespeare. Um dos livros de Shakespeare que eu li, uma das peças de Shakespeare que eu li, inclusive, é uma ficção histórica, que é Ricardo III, Richard III, que é sobre o Ricardo III. E no qual ele criou uma das frases mais... que eu não sabia que era dele até eu ler esse livro com 17 anos. Meu reino por um cavalo. Quando o Ricardo III tá morrendo, né? Ele morre na Batalha de Bosworth, em 1485. Ele é derrotado pelo Henrique VII, Henrique Tudor, que dá começo ao fim da Guerra das Rosas e o... Enfim. Ricardo III. Um dos autores mais prolíficos de ficção histórica é o William Shakespeare. Ele escreveu sobre diversos reis, ele escreveu sobre imperadores, ele escreveu tanto ficção total que mencionava personagens verdadeiros, quanto ficção histórica usando personagens verdadeiros para contar e narrar acontecimentos históricos de uma forma que a gente não sabe o que aconteceu. E eu particularmente acho que a Megan Farrell fez uma pesquisa excelente para construir essa história. Porque o que ela adaptou, o que ela criou do zero, são coisas que a gente realmente não tem como saber, como a causa da morte do Hamnet. Quem era a Agnes, porque a gente sabe muito pouco sobre a Agnes, a gente sabe muito mais sobre a Susana e a Judith. Como era a vida naquela época. E eu acho que ela adaptou os aspectos históricos de uma forma muito boa, ao mesmo tempo que ela tá criando uma forma, uma coisa do zero. E assim, eu estou aqui do lado, inclusive, de várias ficções históricas. Inclusive aqui atrás do Oscarito tem Philippa Gregory, que é uma autora também grande de ficção histórica. Aqui em cima da minha cabeça a gente tem Jean Plage,
com o Prelúdio de Sangue. Então, assim, quando a gente vai adaptar personagens históricos para falar sobre questões históricas, porque Shakespeare, ele era uma pessoa histórica. Não dá pra falar que você tá pegando uma pessoa real, que a gente não sabe nada sobre, e transformando uma história histórica. Não. É relevante pra gente por causa do impacto de Shakespeare na história, não só na literatura, não só na arte dramática, não só nas artes cênicas, mas na história como um todo, história com H maiúsculo. Entender e, tipo, até mesmo dramatizar as questões da vida dele que levaram ele a escrever cada uma das peças que ele escreveu, é relevante pra gente. Então, assim, não é uma fanfic, é uma ficção histórica, porque a gente está ficcionalizando acontecimentos reais. E, assim, existe muita gente por aí que é culpada de escrever ficção histórica achando que está escrevendo história. E até algumas das histórias mais clássicas. E é isso. Hamlet é um dos filmes mais lindos que eu já vi em toda a minha vida. Eu não li o livro, mas eu quero muito ler o livro e eu quero ler o roteiro também, assim que ficar disponível. Eu acho que já vai ficar disponível em breve, porque normalmente quando o filme é indicado a melhor roteiro original ou adaptado, o roteiro fica disponível e eu quero dar uma lida. E reacendeu muito as minhas emoções por Shakespeare. A minha peça de Shakespeare preferida é Noite dos Reis. Antes disso era Otelo, antes de eu ler Noite dos Reis era Otelo. Eu senti que eu li Hamlet quando eu era muito jovem, porque eu não gostei de Hamlet na época que eu li, mas também eu li uma tradução que talvez não fosse a ideal, então vamos tentar ler o livro original. E Shakespeare, ele é uma figura bem enigmática pra mim, porque ele existiu em um período de transição muito grande da história da Inglaterra, digamos assim, né? Ele viveu no período que a Inglaterra estava tendo suas primeiras rainhas mulheres, que a Inglaterra ainda estava se adaptando às reformas, às reformas da igreja. E ele existiu também numa época de reforma linguística, que o motivo pelo qual ele inventou e ele é responsável por tantas palavras da língua inglesa é porque por muito tempo ele ainda se usava latim. Só uma pequena clarificação aqui, o latim ele não era usado como língua oficial na época de Shakespeare, mas neste período também do século XVI, houve uma renascença do uso do latim para poder comunicar experiências e coisas que ainda não tinham palavras para usar. Então, na época de Shakespeare, na verdade, foram inventadas muitas palavras, e como ele era um dos escritores, uma das pessoas que mais escreviam à época, ele se tornou responsável por cunhar diversas palavras, incluindo a palavra cunhar. Então, eu só quero esclarecer isso. Eu não acho que latim era uma das línguas oficiais da época, mas o latim, ele era muito usado no século XVI. Eu acho que a gente sabe muito sobre ele e a gente não sabe nada sobre ele ao mesmo tempo. E isso sempre me atraiu um pouco em relação à história. Todas as coisas que a gente não sabe, a gente pode assumir. E eu acho muito interessante quando uma autora como a Megan Farrell, ela pega os registros históricos e o que a gente sabe e pega um ponto de partida para criar uma história tão bonita e uma história que, do meu ponto de vista, só imortaliza o amor do Shakespeare pelo próprio filho. Porque se a gente realmente assume que Hamlet, que é uma peça que recebeu o nome do filho dele, independente do que ele quis dizer com a história, se a gente assume que Hamlet tinha toda essa relação do luto justamente com o relacionamento que ele tinha com o filho dele, eu acho que a ideia de mais uma história que mantenha a memória e a lembrança do filho dele por mais anos é algo que faria o Shakespeare muito feliz, porque, como eu já falei, ele é um dos autores mais prolíficos em ficção histórica. Talvez hoje em dia ele não seja um dos mais prolíficos, mas na época dele ele era um dos autores mais prolíficos em ficção histórica. Ele criava realmente coisas que muita gente hoje em dia leva como se até fosse verdade, mas são, na verdade, peças de Shakespeare que foram adaptadas e até peças propagandistas, porque, como eu falei, ele vivia numa época de transição do reino, então ele precisava escrever algumas coisas para agradar a rainha, que era a Rainha Elizabeth I na época. Então, a ficção histórica que ele escrevia tinha certos aspectos. E eu acho que se ele soubesse o impacto que ele mesmo teria na história do mundo, ele ficaria muito feliz em pensar que quase 500 anos depois as pessoas estão escrevendo
ele de uma forma amorosa e apaixonada pelo próprio filho. E sobre a Anis a gente sabe muito pouco, mas eu gosto de acreditar que ela também gostaria da forma como ela mesma foi retratada. Talvez não a parte mais pagã da personagem, mas a parte mais amorosa e cuidadosa e bonita. Realmente, eu gosto de pensar que talvez ela gostasse. Mas a gente também precisa distanciar as pessoas reais dos personagens. A gente não pode, em momento nenhum, pegar a ficção histórica e tomar como se fosse realidade, porque a gente não sabe o que foi. Então a gente se distancia dessa forma, que o William Shakespeare de Hamlet e a Anne Hathaway Shakespeare de Hamlet não são as pessoas reais. Mas eu gosto de pensar que eles gostariam de como eles foram retratados, porque é lindo, é um filme lindo. E é um filme que retrata muito bem, fala muito bem sobre luto, sentimento, amor, família. E é perfeito, é perfeito, é perfeito. E dia 15 de março estaremos lá quando a Jessie Buckley venceu o Oscar dela. Eu gostei muito do filme e eu mal vejo a hora da Jessie levar esse Oscar. Um beijo e até o próximo vídeo.